Então quer dizer que você é uma pessoa que tem múltiplos interesses, não consegue se decidir, portanto não tem constância, foco e não sai do lugar. Não se sente sozinho, não. Eu me sinto assim também. Só que existe um grande problema, né? Porque, primeiro, se você não resolve essa sua dúvida, você se mantém em um estado de angústia, você se mantém paralisado e você fica adiando se tornar a pessoa capaz de alcançar os resultados que você quer alcançar. Só que não é só esse o problema. Porque na busca de solucionar esse entrave assim que você tá vendo, vão surgir dois caminhos óbvios para você seguir. E os dois caminhos são uma armadilha. Os dois caminhos te trarão consequências negativas. E antes de qualquer coisa, porque assim, existe um terceiro caminho, que foi o caminho que depois de capengar muito e ficar oscilando entre extremos, que eu descobri. E nesse vídeo eu vou te revelar esse terceiro caminho. Eu preciso te mostrar e escancarar os dois caminhos, talvez você já até esteja vivendo. Aliás, você já me segue no Instagram? @lanacarolina.s. Todo santo dia eu compartilho nos stories a minha rotina. E nos meus stories, para quem acompanha, fica evidente que eu sou uma pessoa de múltiplos interesses. Seja quando eu tô lendo, na academia, com o Rafa, falando de desenvolvimento pessoal, estudando, aí ensinando você como fazer bons stories para vender, porque você sabia, né? Que hoje a melhor forma de você vender no Instagram, o jeito mais rápido, tá sendo completamente ignorado, que é através dos stories. Eu fiz uma aula para você. Tá aqui embaixo o link. É uma aula sobre como você pode tirar proveito deste momento em que os stories estão sendo privilegiados, sem precisar ter muitos seguidores. Voltando, eu tenho esses meus múltiplos interesses. E qual foi o primeiro caminho que a sociedade impõe, e ela mascara como um caminho maravilhoso, que fez eu dar de cara no chão, inclusive ficar deprimida? Horas. Você é uma pessoa de múltiplos interesses, não deveria ser mais senhor de si mesmo e ter coragem de se comprometer com um só desses interesses e abandonar o resto? Porque é coisa de criança, né? Gostar de tantos interesses e não querer abrir mão de nada. Sabe o negócio, eu quero ter tudo, eu quero ser tudo? Uma síndrome de Peter Pan. Nunca quero crescer. Por quê? Porque se eu crescer eu tenho que decidir quem eu vou ser. E é um problema essa síndrome de Peter Pan. E a sociedade não está errada em colocar isso como um problema. Ela está errada em mostrar como caminho você ignorar todos os seus outros interesses. E foi o que eu já fiz. Eu amo estudos, eu amo leitura, eu amo desenvolvimento pessoal. E teve uma época que eu abafei todos esses meus interesses, porque eu achava que era a coisa certa a se fazer, e foquei só no marketing. Resumo da ópera, eu comecei a me frustrar, porque ficou sem graça trabalhar. Eu enjoei muito mais rápido, eu tava deprimida, meu trabalho se tornou um fardo, porque era chato, era um tédio. Mas, ora, eu ouvi as outras pessoas falando, né, você tem que ser adulta, tem que ter disciplina, o trabalho é árduo mesmo e ponto final. Mentira, não cai nessa. Você vai se enfiar num buraco que é muito difícil de sair. Porque foi difícil pra eu sair. Se você tem essas paixões, essas múltiplas paixões, você não pode abafar todas essas paixões. Porque a tua vida vai ficar preto e branco. Tá, mas se eu não vou por este caminho, que é o primeiro caminho que as pessoas tentam ir, né? Abafar todos os interesses, focar em um interesse só e seguir a vida, qual é o outro caminho? Que também é uma armadilha. É o caminho de você fazer um pouco de tudo. E sim, é também um problema. E sim, ele revela certa imaturidade. Não só isso, ele também te traz consequências péssimas para o seu desenvolvimento profissional, seu desenvolvimento pessoal. Ele fragmenta a tua identidade, ele atrapalha você. Luana, você tá dizendo que se... Ok, eu não posso abafar todos esses múltiplos interesses que eu tenho, escolher só um. Mas, se eu resolver alimentar e dar espaço para todos esses outros interesses, eu vou ser imatura, eu não vou me desenvolver profissionalmente, eu vou ter minha identidade fragmentada. E é um problema que eu vivi também. A Luana que não conseguia se decidir. A Luana que, quando o dia começava, não sabia o que priorizar. Porque se você faz de tudo,
e não tem uma hierarquia, não sabe priorizar tarefa nenhuma, tudo parece importante. E você fica constantemente com uma ansiedade, com a sensação de que você deveria estar fazendo outra coisa. E não só isso, tem um problema mais profundo, que é qual? Você não tem tempo suficiente para se tornar realmente bom naquilo. E, diante disso, você deixa de ser um profissional competitivo. Quem fala um pouquinho de tudo, compete com todos. Eu falo isso dentro dos meus treinamentos. Ai, Luana, eu posso falar de maternidade, de vida com Deus, eu também quero falar de estudos, também quero dar dica de academia? Você vai competir com todo mundo que tá falando desses temas. E você nem tem força, porque a própria audiência, e nem falando de Instagram, as pessoas ao teu redor, da tua vida, não vão conseguir te conectar com algo. Portanto, se tornar uma referência numa área, fica muito mais difícil. E eu vivi isso. As pessoas gostavam de mim, mas elas não tinham muita clareza. Eu não sei, eu gosto da Luana, mas eu não sei identificar muito ali qual é a especialidade dela. Hoje, se você me acompanha no Instagram, principalmente nos últimos, 1 ano e meio, ficou muito mais claro para as pessoas que eu sou alguém que te oriento a você ter uma comunicação nas redes sociais que vai atrair clientes para o seu negócio. Mas como eu cheguei nesse ponto? Sendo que eu não abandonei meus outros interesses. Porque você provavelmente enxerga em mim alguém que lê, alguém que estuda, alguém que gosta do desenvolvimento pessoal, que justamente é esse vídeo que eu tô fazendo agora, é um vídeo de desenvolvimento pessoal, só que profissional também. Olha que engraçado, porque eu não estou falando como isso pode atrapalhar o teu posicionamento na internet. Então, peraí. O terceiro caminho, ele começa a ficar mais claro. Ele começa a surgir. Se você não quer abandonar todos os interesses, se você não quer ser essa pessoa que pula em galho e não se fixa em lugar nenhum e não consegue se desenvolver com especialidade a fundo, o que você vai fazer? Para tudo que você está fazendo e presta atenção agora, que eu vou te passar a cal. De todos os seus interesses, você vai fazer uma lista e você vai selecionar o interesse que tem mais poder monetário. O interesse que é mais fácil comercializar, que tem mais oferta e demanda. Principalmente demanda, né? A gente não quer tanta concorrência. Dos meus interesses, pensa lá, eu tinha estudos, aí eu tinha leitura, aí eu tinha desenvolvimento pessoal. De todos esses, e tinha o marketing. De todos esses, o marketing era o com o maior potencial de monetização, porque estamos em um contexto no qual as pessoas estão criando mais conteúdo e buscando por isso, e eu sei como fazer isso. E também ele já tem uma procura maior. E é muito claro, e eu sou boa nisso, tenho muito resultado nisso. Então, eu escolhi o marketing como tema principal, o tema mãe. Ok? E os outros interesses, o que eu fiz? Eu coloquei eles abaixo do marketing. Não porque eu priorizo menos, é porque eles servem ao meu desenvolvimento no marketing, ao meu posicionamento dentro dessa área. Conseguiu enxergar esse guarda-chuva? Antes eu tinha eles lado a lado. Aí aquele primeiro caminho é quando você exclui e deixa só um. E você tira da tua vida os outros. O segundo caminho é quando você fica pulando de um para um. Então, vou criar um conteúdo no meu feed. Hoje eu vou falar de método de estudos. Amanhã eu vou falar de como gravar stories. Não, daí depois de amanhã eu vou fazer um conteúdo falando do livro que eu li de Dostoiévski. Isso é ficar pulando de galho em galho. Agora, qual é a terceira alternativa que é a mais inteligente de todas? É quando você pega o tema mais propício a ser monetizado e você usa dos outros temas para construir a outra vantagem competitiva. O que é a outra vantagem competitiva, Luana? Repertório. Nos meus treinamentos, se você é aluno, você sabe disso, eu não ensino marketing do jeito óbvio. E não quer dizer que eu sou mais inteligente que as pessoas que ensinam marketing só dentro do universo do marketing. Quer dizer só que é diferente. Porque, sabe os estudos que eu cresci aqui na internet falando sobre?
eu uso desse meu interesse para construir aulas mais didáticas. Sabe dos meus interesses de livros clássicos? Eu uso disso para trazer exemplos e para desenvolver a minha compreensão naquele assunto. Você talvez tenha visto eu falando do livro do Pirandello, Um Sem Mil Nenhum, no qual o autor levanta o problema da fragmentação de identidade. E eu uso deste exemplo para falar sobre a exposição nas redes sociais. Cara, que interessante. Você consegue perceber que eu não sou mais inteligente, não existe uma capacidade cognitiva com mais potência. Só existe um terreno diferente sendo explorado. E ainda, aquele meu interesse de desenvolvimento pessoal, eu uso ele como pilar na minha didática. Se a pessoa chegar pra mim e falar, ai, Lu, tá difícil ter constância nos stories. Chegam e me falam muito sobre a dificuldade de ter constância nos stories. Eu vou falar só, ai não, vai lá e poste porque é teu trabalho? Claro que não. Eu leio livros, eu entendo que é constância, eu sinto prazer estudando esse tema. E na minha aula, eu mostro a fundo de onde vem essa dificuldade de ser constante e como ser constante. Você compreendeu? Você não precisa abdicar. O que te falta não é foco. Falta uma inteligência estratégica de realocar esses seus interesses de uma maneira em que eles sirvam ao teu momento profissional atual. Lu, eu sou médico, mas eu amo filmes. Cara, tem tantos filmes cujos personagens eles aparecem com problemas, doenças, e você pode usar do filme de exemplo. Ou, Luana, eu sou personal trainer, mas assim, eu adoro assistir anime. Eu tenho uma aluna minha que ela é maravilhosa. E nos posts dela, ela vive usando dos animes pra falar de persistência, pra falar de coragem. Qualquer um que viu Naruto sabe o quão motivacional é. Parece loucura, mas é um desenho que, se você assiste, tem uma mensagem muito forte por trás. Lu do céu, eu sou, sei lá, nutricionista e eu adoro programação. Então ensine para os seus pacientes, crie conteúdo nas redes sociais sobre como você pode otimizar o cloud com, sei lá, alguma tabela, com a sua tabela nutricional e criar coisas diferentes. Você pode fazer isso. E não só pode, como esses elementos que parecem tão distintos e tão inconcebíveis estarem no mesmo plano, eles se tornarão um motivo de alguém parar para te ouvir. Porque você não está falando de um jeito óbvio algo que é óbvio. E tá tudo bem ser óbvio, tá tudo bem falar aquilo que todo mundo sabe. Mas o que eu não quero que você faça é ignorar essa sua capacidade de ser alguém múltiplo, de ser alguém vasto, diverso. Foco não é você dizer não para os seus múltiplos interesses. Foco é você saber que tem um objetivo e saber alocar esses seus interesses para eles servirem ao seu mesmo objetivo. Não é num dia você fazer um post sobre método de estudos, mas talvez falar como usar método de estudos para analisar a métrica de um story. Cara, que legal! Eu fico muito feliz falando isso porque eu sei que isso mudou a minha vida. Que antes eu ficava tão repartida e hoje em dia eu consegui ter um foco e trabalhar ficar mais gostoso. E eu consigo me desenvolver. E você também vai conseguir, cara. Se esse vídeo foi bom pra você, dá like, manda pra alguém. E acompanhe meus stories. Eu posto todo dia lá.